Seja bem-vindo ao Foco no Evangelho, sou o pastor Everton, estou aqui hoje com o pastor Léo Rosa, da Hope Church. Nós vamos estar falando sobre a importância da igreja local. A importância de se ir à igreja. A igreja é um lugar difícil de a gente ir, né? Para alguns, né? Para alguns. Mas eu queria conversar com você sobre por que a gente tem que ir à igreja. Tem algumas pessoas que estão questionando sobre o motivo da gente ir para a igreja, se eu tenho que ir para a igreja mesmo, por que eu não posso ser cristão em casa. E eu acho que hoje em dia cada vez mais as pessoas estão questionando sobre isso, e eu acho que é uma pergunta válida. Eu acho melhor a pessoa perguntar por que eu tenho que ir à igreja do que a maioria que vem à igreja sem propósito nenhum, como se estivesse indo à missa. A missa é aquela questão de a missa ela faz, ela perdoa pecados, vamos dizer assim. Isso. Para fazer como um sistema religioso ao invés de um relacionamento, né? Isso. Então, que trouxe você aqui hoje para ensinar para nós por que nós devemos ir à igreja. Talvez seja importante também você definir igreja. Isso. Tanto a igreja como o corpo de Cristo, ou a igreja universal, cristãos em todo o planeta Terra, e a importância da igreja local. Não, é legal. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Você tem que avaliar o que a Bíblia diz, o Novo Testamento diz sobre a igreja universal e a igreja local. Então, todas as vezes que você fala igreja, normalmente nós pensamos o quê? Não, a igreja de 4 paredes, né? O templo. Sendo que, na verdade, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja universal, ela é uma igreja mística, invisível, como eu sempre gosto de dizer, uma igreja triunfante. E Paulo vem definindo como o corpo de Cristo. Então, todos nós fazemos. Esse corpo de Cristo é aquela igreja que Jesus falou que eu vou estabelecer a minha igreja. Essa é a igreja estabelecida. Ele não estava estabelecendo a Assembleia de Deus ou a igreja presbiteriana. Não. Ele não veio estabelecer uma denominação, ele veio estabelecer a igreja. Então, dentro dessa igreja universal, existem sim as denominações, aquelas que pregam o evangelho genuíno, que pregam a palavra de Deus, né? É isso que é importante definir como uma igreja cristã, uma igreja evangélica, uma igreja bíblica, né? Mas eu sempre... A gente parte de Paulo, né? Efésios capítulo 1, versículo 22, 23, ele diz assim: "E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo." Então aí nós temos a ideia, o corpo de Cristo, a igreja universal. E como consequência, o resultado foi estabelecido uma igreja local. A igreja local era um agrupamento de pessoas, crentes, nascidos de novo, regenerados, salvos em Cristo, que estavam ali para cumprir a grande comissão naquele local, naquela cidade. Poxa, se você vê as cartas de Paulo, ele escreveu para igrejas que estavam em uma cidade. Você tem a igreja de Tessalônica, você tem a igreja em Éfeso. Então aí você vê o trabalhar de Deus através da igreja local. Então, antes de qualquer pergunta, qualquer questionamento, qual é a importância de frequentar a igreja local, as pessoas têm que entender essa diferença. Existe a igreja universal e existe a igreja local. Não, vai. Eu sei, é muita coisa, mas pode falar. Não, porque só para quem está ouvindo, às vezes a pessoa não tem tanta... Define a igreja universal para não ficar parecendo que nós estamos falando. Não estou me referindo a nenhuma denominação específica. Isso. Eu estou falando como a igreja universal, o corpo de Cristo, essa igreja invisível que está envolvendo aí os cristãos da Ásia, da África, do mundo inteiro que fazem parte dessa igreja. Então, indiferente de denominação, todos nós, né, eu, você, fazemos parte desse corpo. Mesmo não fazendo parte da mesma igreja local, fazemos parte do corpo. E até interessante a gente ressaltar que
nós dois temos muitas diferenças teológicas. Uhum. A gente crê em algumas coisas diferentes. E isso nunca foi... Naquilo que nós cremos diferente não faz da gente... a gente não... Como que diz? A gente não discorda nas coisas mais básicas. Isso. E os fundamentos da fé. Uhum. Então, por isso que você pode estar numa igreja ou estar em outra e termos comunhão. Uhum. E cremos nessa igreja universal, nós cremos no corpo de Cristo, sabemos que somos parte do mesmo corpo. Isso. E cremos em Deus Pai, Deus Filho como nosso Salvador, o único Salvador, a única maneira de ser salvo, e no Espírito Santo. Por isso que eu falei de uma igreja, a Igreja Universal como sendo uma igreja, o corpo de Cristo, e a igreja local, as igrejas locais, elas têm que seguir o padrão bíblico do Novo Testamento. Porque se elas não seguem o padrão bíblico, elas deixam de fazer parte da Igreja Universal. Eu creio que depois nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de fazer parte, mas o principal é o quê? O ensino da palavra. O principal é desenvolver essa vida de comunhão, esse relacionamento com Deus, mas com os irmãos também, e exercendo o ministério, crescer pessoalmente, crescer pessoalmente, fortalecer, né? A Bíblia usa a edificação do corpo, o aperfeiçoamento do corpo, né? No caso, trabalhando juntos para realizar a grande comissão. Esse é o propósito. A igreja local existe principalmente para realizar ou cumprir a grande comissão. Que é o propósito da Igreja Universal. Que é a Igreja como um todo. Com certeza, como corpo. Mas então vamos lá. A gente vai chegar onde a gente quer chegar, que é... eu sou cristão, faço parte do corpo de Cristo. Mas por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que ir para uma igreja local? E se eu for para uma igreja local, por que eu não posso ir em qualquer igreja local, cada domingo ir numa igreja local diferente? Então, vai ser essas questões que a gente vai lidar. Então, para a gente não se atropelar, o assunto é muito grande, a gente quer encurtar ele. Por que eu preciso fazer parte? Ou existe a necessidade de eu fazer parte de uma igreja local? Tá. O primeiro ponto é porque nós fazemos parte da família, a família de Cristo. A família, ela precisa, como a Bíblia diz em João, Jesus mesmo diz que aquele que é nascido de novo, ele se torna filho, certo? Então, o filho, ele faz parte da família. Então, nessa igreja local, vivendo em comunidade, existe esse amor de família, que a Bíblia chama que nós devemos viver esse amor ágape. Ele deixa de ser um amor fileio, que é apenas um amor fraternal, mas eu passo a viver esse amor ágape dentro da comunidade, da igreja local. Então, entendendo que o discípulo, o nascido de novo, ele é filho ou filha, ele passa a fazer parte dessa igreja local e vivendo com os outros irmãos. Por que a Bíblia chama os cristãos também de irmãos? Por que nós somos irmãos? Porque nós fazemos parte da mesma família. Então, se a pessoa quer ser crente em casa, eu vou viver isolado, vou viver sozinho, ela não entendeu o verdadeiro significado de ser discípulo, de ser filho. Ela não entendeu a adoção de Deus, aquilo que Jesus fez na cruz por ela. Então, entra um ponto de conhecimento, um ponto prático, é bem prático mesmo. Se eu entendo que Jesus Cristo morreu para que eu fosse adotado, nós fazemos parte dessa família. Então eu preciso de você, mesmo com as nossas diferenças, nós fazemos parte da mesma família. Por que você acha que existe essa objeção tão grande das pessoas não quererem ir para a igreja? Porque às vezes a gente vê... O principal motivo que eu vejo pessoas não querendo ir para a igreja, eu praticamente vejo isso mais como um pretexto, a gente que não quer ir para a igreja está tentando arrumar um motivo, mas só tem muito hipócrita lá na igreja. Tem muita gente que finge que é crente e não é, e está lá na igreja. Para que eu tenho que estar lá? Porque uma das melhores frases que eu já ouvi nesses últimos anos foi exatamente isso. Se você quer uma igreja perfeita e você está preocupado com a hipocrisia, seja bem-vindo, temos lugar para mais um. Rapaz, todos nós somos
até a Bíblia diz que nós éramos mortos para os pecados e Jesus Cristo nos vivificou. Eu defino o discípulo, tá? Isso aí eu creio que depois a gente pode explicar mais o que é verdadeiramente ser um discípulo. O cristão, ele é um discípulo ativo, okay? E um pecador passivo. Então todos nós temos essa natureza pecaminosa, todos nós estamos sujeitos a errar, todos nós estamos sujeitos a pecar, mas eu tenho que entender que eu tenho que ser um discípulo ativo, eu tenho que buscar o meu aperfeiçoamento, buscar a santidade, a santificação, tenho que buscar esse relacionamento com Deus e com meus irmãos. Então essa desculpa de dizer, lá existem vários hipócritas, me desculpe, isso aí é apenas um pretexto. Concordo com você, como você disse, tem sempre lugar para mais um. Tem lugar. E isso deveria trazer, na verdade, pelo menos para mim, traz um certo conforto. Porque se na igreja só tem hipócrita, ou tem um monte de gente que não presta, eu vou me sentir mais em casa. Porque se eu chegar numa igreja onde é todo mundo perfeito, onde todo mundo faz tudo certinho, eu não vou conseguir ficar nessa igreja. Primeiro que eu vou contaminar essa igreja. Isso. Segundo que eu não vou conseguir, não vou me sentir, eu vou me sentir exatamente aquela pessoa no canto, jogada fora, aquele peixe fora d'água, porque eu não sou essa pessoa perfeita. Quer dizer que eu estou exigindo de outras pessoas aquilo que eu mesmo não sou. Isso, voltando ao que você falou, eu não estou dizendo aqui que todos são hipócritas, não é isso. Eu quero deixar claro que somos pecadores passivos. Então, e a Bíblia traz uma diferença entre pecar e viver em iniquidade. Né? Se aquela pessoa está vivendo em iniquidade, ela escolheu o pecado como estilo de vida e ela está vivendo naquele pecado, aí se torna uma iniquidade, mas... Então eu não estou dizendo que todos são hipócritas, somos pecadores passivos. Mas temos a nossa hipocrisia de um certo nível ou não, no fim das contas a gente acaba sendo hipócritas em muitas coisas. Não estou dizendo que nós vivemos uma vida de hipocrisia por livre e espontânea vontade, por bel prazer. Mas todos nós temos a nossa medida, nosso nível de... Isso. Para não passar a mão na cabeça demais também. Não pode, a gente continua tem que ser... pecando, a gente continua errando, mesmo que passivamente, pelo menos assim deveria ser, deve ser, a gente continua sendo maus. Aí volta uma outra frase também que com certeza você já ouviu: a igreja não é um museu de santos, né? É um hospital para os feridos, né? E eu acho interessante essa frase porque é exatamente isso que Jesus falou. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Se eu estou cansado, se eu estou oprimido, é tanta coisa que acontece na nossa vida que o lugar de refúgio que eu encontro hoje é a igreja local. Então, se realmente eu preciso de um apoio, e hoje as pessoas não querem se submeter à autoridade, né? Isso é um outro ponto que nós já conversamos sobre isso, mas eu entendo, a Bíblia fala orai uns pelos outros. Não há nada de errado. É claro que como cristão eu tenho que entender o meu relacionamento com Deus. Eu posso orar em casa, mas dependendo do problema, da situação, eu estou me sentindo fraco, eu vou buscar alguém para orar comigo, orar, né? Tenho meu amigo, tenho um irmão na igreja, eu tenho meu pastor, eu tenho esse ponto de refúgio, de segurança, que eu posso buscar ajuda, e por isso que existe a igreja local. Então, se eu uso essa desculpa como pretexto, igual você falou, só tem hipócritas, vem que com certeza tem alguma coisa na sua vida que precisa ser transformado pela pregação da palavra, e esse apoio, esse refúgio, alguém que pode te ajudar. As igrejas têm, né, aconselhamento, tem uma estrutura para te ajudar emocionalmente, espiritualmente, mas também naquele relacionamento. Se Deus criasse o homem, o ser humano, para viver sozinho, ele teria deixado Adão sozinho com os animais, mas ele não criou Eva, porque traz a ideia de relacionamento. Nós precisamos caminhar juntos.
Eu sempre digo nessa parte que seria uma coisa impossível, eu ia dizer complicada, mas na verdade ela é impossível de fazer, de você cumprir o Novo Testamento e a maneira que Jesus coloca igreja em comunidade, como Paulo está sempre lidando com a igreja em comunidade. É impossível você cumprir aquelas coisas que ele está falando sem viver numa comunidade. Agora, vamos ser advogado por outro lado um pouquinho. Não estamos dizendo que você tem que fazer parte de uma denominação, mas você tem que fazer parte de uma comunidade de cristãos. Às vezes a comunidade de cristãos que você participa não é uma igreja histórica, não é uma igreja presbiteriana, não é uma Assembleia de Deus, não é uma quadrangular, não é uma denominação histórica, vamos dizer assim. Mas eu vi até Nicodemos dizendo que essas igrejas históricas, elas têm muita chance, eu não lembro como é a palavra que ele usou, mas a possibilidade delas desaparecerem por causa das comunidades que estão sendo criadas. Então, depois você me corrija se eu estiver errado ou comenta aí em cima disso. O importante é você fazer parte de uma comunidade de cristãos onde você é comprometido com ela. Isso. Porque tem aquela pessoa também que vai em todas as igrejas e vai na igreja, assiste o culto e vai embora. Já fui na igreja. Então, sem compromisso nenhum, porque não é só você fazer parte da igreja local. Acho que fazer parte da igreja local é você ter compromisso com a igreja local. Isso. Nós somos de igrejas locais diferentes, mas a gente tem um certo compromisso. Eu vejo você, eu vejo você como exemplo para mim. Talvez você não sabia disso, fica sabendo disso. Obrigado. E eu sei que você é uma pessoa que a gente sempre está conversando, a gente se abre, a gente é transparente um com o outro. Então existe essa prestação de contas. Você sabe, se você me vê fazendo alguma coisa errada ou falando alguma coisa errada, você pode vir e puxar o orelha. Então existe isso. Então, como é que é? Eu preciso fazer parte de uma igreja local que tem algum nome, ou posso fazer parte de uma comunidade cristã? Como funciona isso? Sim, até um certo ponto. Porque o que mais tem surgido hoje, nesses últimos 20, 30 anos, é o quê? Igrejas ou comunidades locais que não têm um compromisso com a palavra. Porque é muito fácil eu chegar na minha igreja local e dizer assim para o meu pastor: eu estou saindo da igreja porque a igreja não realizou o meu desejo, não cumpriu o meu sonho de fazer isso, e abrir a minha própria comunidade na minha casa, que se torna até uma rebelião. Porque eu não estou seguindo o que a Bíblia diz, eu estou apenas abrindo uma reunião na minha casa para cumprir ou pregar aquilo que está no meu coração, e muitas vezes, em algumas situações, não é o que a Bíblia diz. Então, aquela pessoa que está desigrejada, não participa de uma igreja local, está procurando igrejas para participar, ou até mesmo essas comunidades, ela tem que ter esse cuidado. Primeira pergunta que eu faria: o que é ensinado? Está baseado na palavra de Deus? E ser bem específico, né? Porque qualquer um pode abrir a Bíblia e ler alguma coisa e falar alguma coisa, né? Isso. Porque se você analisar as seitas, a maioria das seitas até acreditam, em um certo ponto, na palavra, e usam a Bíblia. Então, calma aí, existem aí então um grupo de doutrinas, né? uma lista de doutrinas que eu tenho que ter essa convicção como cristão que realmente naquele local está sendo ensinada a palavra de Deus. Porque se não é ensinada a palavra de Deus com aquelas doutrinas básicas que Jesus estabeleceu, Paulo vem trazendo no Novo Testamento e todos os escritores, eu estou aí numa gray area, né? Numa área de neutralidade. Porque eu estou quase entrando já numa seita, se eu não tiver cuidado. Então é por isso que eu falei, participar de uma igreja local, uma comunidade, reuniões em casa é bom. Sim, se nessa igreja local, se nessa comunidade, se nessa reunião em casa estiver ensinando a palavra de Deus. Porque senão você pode estar surgindo aí, entrando numa possível seita sem saber. Porque hoje nós somos movidos pelo quê? Tem um profeta ali que vai profetizar.
Eu não tenho compromisso com a palavra nenhuma. Eu estou indo lá porque eu quero ouvir. Eu quero um misticismo, eu quero algo sobrenatural, eu quero algo que venha trazer um arrepio, sendo que, na verdade, o nosso compromisso como cristãos, como discípulos, tem que ser a palavra de Deus. E essas pessoas também, seguindo por esse caminho que você está dizendo, geralmente vai ter alguém ali que começou esse movimento, que geralmente é contra a posição do pastor, né? Contra a posição de liderança, que é um pouco contraditório, que acaba sendo o líder da onde ele está indo. E a Bíblia fala dos líderes, então mesmo essa comunidade ela vai ter que ter um líder, ou alguns líderes. Porque a igreja local, como eu mencionei em Jerusalém, ela tinha um líder, ela tinha um grupo de anciãos que cuidavam. O Tiago foi líder na igreja em Jerusalém por vários anos. Então você segue o exemplo bíblico e você vê que sempre tem uma liderança. Então tem uma estrutura. Tem uma estrutura. Tem gente que é contra a instituição. A instituição, essa estrutura toda. Mas mesmo que você for para uma igreja em casa, eu creio que se você estiver fazendo o seu trabalho direito, estiver evangelizando e Deus dando crescimento, não vai dar para ficar naquela casa por muito tempo. Daqui a pouco você tem que se estruturar, daqui a pouco vira uma instituição de novo. Da mesma forma. Porque eles sempre falam também sobre dízimos. Eu vou sair da igreja porque eu sou contra dízimos. Mas eles vão reunindo em casa. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Daqui a pouco tá com 20, 30, 40 pessoas reunidas numa casa, não dá certo. Então vai ter que alugar um local, um salão. Vai precisar de oferta, vai precisar de dízimo. O salão tem que aumentar. Vou ter que não vão aumentar o salão, mas tem que alugar um outro para fazer uma outra congregação. Isso. Eu entendo também. Daqui a pouco tem um nome e virou uma denominação. Virou uma denominação. A comunidade em casa da cidade e tal. Mas ok, então eu entendo que existem pessoas que são feridas. Porque a maioria das pessoas que falam não quero participar de uma igreja local porque ela está ferida. Aconteceu alguma coisa. Algumas genuinamente feridas, né? Exato, com certeza. O pastor fez isso, ou o líder do louvor, o diácono não olhou para mim, alguma coisa aconteceu. Mas aí falta dentro dessa pessoa também uma maturidade cristã, e eu acho que vem muito da nossa cultura. O brasileiro ele é muito indireto, ele não é direto. Se aconteceu alguma coisa entre nós, eu tenho que lidar com você. A maturidade cristã, ela vem no ouvir e vem no falar. Então eu tenho que ter maturidade em falar com você, falar, olha, Everton, você fez isso, eu não gostei. E eu tenho que ter maturidade em ouvir. Eu tenho que ser direto com você. O que acontece? O irmão tal fez isso comigo, eu vou sair da igreja. E sai sem resolver. Ele vai para outro lugar e acontece a mesma coisa. Ele sai sem resolver. Porque o escape é natural. A primeira coisa que a gente faz é fugir, é escapar. Eu não quero lidar com o meu problema. Então eu recomendo a essas pessoas, é um conselho meu, pastoral, essas pessoas que estão feridas, ao invés de desistir e sair da igreja, procure o seu pastor, procure alguém para conversar, resolva essa situação. Não saia, mas resolva, porque isso é importante no seu desenvolvimento, seu crescimento, com certeza. A gente está sempre procurando a maneira mais fácil de fazer as coisas, né? Onde vai doer menos, onde vai... E às vezes aquela dor, aquele choque é bom para o nosso crescimento. Mas já que você mencionou sobre isso, numa outra vez, porque vai dar um outro assunto isso, eu quero que a gente converse sobre quando que chega a hora que você realmente deve sair de tal igreja, ou de tal comunidade, ou de tal grupo. Porque existe uma hora que você tem que sair. E acho que existem os motivos certos para isso, né? Geralmente a maioria das pessoas saem pelos motivos errados. Depois seria interessante a gente falar sobre isso. Isso, podemos falar, mas eu quero voltar aqui ao ponto da importância, tá? Então nós falamos primeiro sobre a família. Então nós somos irmãos, eu vivo em família, realmente eu vou crescendo junto com aquela família, com aquela igreja local. Mas o segundo motivo, assim, eu aconselho, eu prego, eu ensino, é de extrema importância. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12,
Se você ler Efésios capítulo 4, Paulo fala sobre a importância da edificação da igreja local através dos dons e dos ministérios. Se eu estou em casa sozinho com a minha esposa e eu tenho um ministério de ensino, eu posso ensiná-lo, ok? Não tem nada de errado com isso. Eu posso ministrar a palavra de Deus para ela e ela pode orar por mim, nós estamos ali, nós dois, maravilha. Independente de qualquer coisa, você deve, né? Eu devo, mas porque existem algumas pessoas que usam isso como desculpa. Não, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu estou fazendo o meu ministério aqui em casa. Mas é limitar muito o mover de Deus e aquilo que Deus quer fazer através de você. Quantas pessoas poderiam ser abençoadas, edificadas, transformadas através da pregação da sua vida, né? Através da mensagem que você ensinar, que você pregar, que você servir na igreja local, o ministério. Então eu creio, o segundo motivo, assim, é importante fazer parte dessa igreja local para aperfeiçoar, exercer e se preparar para o seu ministério também. O ministério daquelas pessoas que em casa, eu vou fazer o Instituto Bíblico em casa, eu vou lá, entro no meu computador, estou aperfeiçoando, me preparando para o ministério. E como que você, se você tem o ministério de pregação, o dom de pregação, como que você vai pregar em casa? Vai pregar para o espelho? E até no mais simples, no servir na simplicidade, como é que você vai servir sozinho em casa, né? Tem que servir, tem que estar numa... Não tem, eu não consigo ver o fugir da comunidade. Eu também não vejo, porque de Mateus a Apocalipse, a igreja sempre é levada, Paulo, Jesus, João, ele vem apresentando a igreja como essa comunidade. A palavra eclesia para a igreja é uma assembleia, chamados para fora. Então, essa congregação, essa comunidade, eu não posso viver isoladamente. Eu não posso ser igreja sozinho. Porque se a igreja é uma congregação, uma comunidade, eu só sou igreja quando eu estou junto com você. Sozinho eu sou discípulo. Sozinho eu sou servo. Sozinho eu sou filho. Mas quando eu estou junto com você, eu sou igreja. E até nas dificuldades, né? A gente tem que... Acho que é necessário a gente lidar com as dificuldades que a gente tem um com o outro. Como você disse, para o nosso próprio crescimento, para a nossa maturidade. A gente não, dentro de casa, né? Famílias de sangue, não tem as brigas, não tem a fricção toda. Na igreja é a mesma coisa. Você não vai, seja lá o tamanho da igreja, 30, 40, 50, 300, 1000 pessoas. Vai ter pessoas que não vão ir com a sua cara, que você não vai com a cara delas. Você vai ter que lidar com elas da mesma maneira porque é família, né? E pessoas que vão passar a eternidade juntos, né? Que também foi... E acho que talvez até com mais peso, pessoas que Cristo morreu por elas também. Eu usei o exemplo com uma pessoa que eu estava conversando, eu falei assim, já pensou? Eu não me dou bem com o Everton. Aí eu sempre fui, eu não quero estar no mesmo culto do que ele, eu quero sempre ir em igrejas diferentes para não ver o Everton. Chegando no céu, tá São Pedro lá, na portaria, na recepção lá. Sejam bem-vindos, Léo e Everton, e nós estamos juntos ali. Aí eu usei esse exemplo, né? Veio no meu coração, eu usei. Você já imaginou se São Pedro, Abraão, não sei quem que vai estar lá, Jesus, o próprio Jesus perguntar... Então, você fugiu do Everton a sua vida toda e agora você quer viver a eternidade com ele? Como que isso funciona? Porque nós queremos o escape, nós queremos o mais fácil. O mais importante na vida cristã é amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo é aceitar as diferenças e entender que nós podemos crescer juntos, aperfeiçoando um ao outro. Então, é eu falar... aquilo que muitas vezes você não vai querer ouvir, você não vai gostar, porque é o que a gente chama de crítica construtiva, mas é para te ajudar em amor a melhorar. A Bíblia fala sobre exortar. Exortar não é te levar lá para baixo, não. Exortar é através da palavra, é te levantar.
naquelas áreas na sua vida que realmente você precisa ouvir, eu estou te levantando com a palavra, eu não estou te jogando para baixo. Dá um conselho para aquelas pessoas que estão desanimadas, não querem ir para a igreja, seja por causa de algum irmão, seja por causa do pastor. O que você... O meu conselho é o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, busque a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e ele vem trazendo esse fortalecimento que você precisa, que nós precisamos. Porque realmente existem momentos que nós podemos sentir assim, desanimados, mas busque na palavra, busque através da oração. Alguém para conversar? Alguém para conversar, com certeza, e não fique vivendo dessa forma, nesse desânimo, né? Porque é interessante, a opressão, muitas vezes que nós sentimos, ela pode criar uma depressão. E existem pessoas que ficam deprimidas por causa dessas situações dentro da igreja. Então não fique dessa forma. Busque ajuda no Espírito Santo, na palavra e alguém para conversar. Amém. Obrigado, meu brother. Obrigado você. Até a próxima vez. Até a próxima.